Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos traz hoje uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito de Campo Grande e pré-candidato ao governo do estado nas próximas eleições pelo PSD. Marquinhos Tradi vem buscando no dia a dia os apoios necessários para fortalecer seu nome na busca pelo posto majoritário do estado de Mato Grosso do Sul. E ao deixar a prefeitura da capital, concentra todos os seus esforços nesta caminhada. Nesta entrevista exclusiva ao programa A Hora da Verdade, Marquinhos Tradi fala das articulações de pré-candidato, dos desafios, dos projetos e propostas que serão apresentadas ao eleitor. Fique com a gente. Nosso podcast Grandes Fatos, pré-candidato Marquinhos Tradi, está entrando no ar e esperamos que você aproveite o nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. O pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Marcos Marcelo Tradi, o Marquinhos Tradi, nasceu em 28 de agosto de 1964 em Campo Grande. É filho do ex-deputado federal Nelson Tradi e de Terezinha Mandetta Tradi. Marquinhos é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Estado, exercendo os cargos de conselheiro e de presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Ainda no seu campo de formação, foi diretor do Departamento Jurídico do Rádio Clube de Campo Grande e professor de graduação e pós-graduação. Assumiu seu primeiro cargo eletivo após ter sido eleito em 2004 vereador da capital sul-mato-grossense pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Nas eleições de 2006, candidatou-se com sucesso a uma cadeira na Assembleia Legislativa, tendo obtido a 5ª melhor votação no estado. Empossado no ano seguinte, no decorrer de sua gestão, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e Redação por 2 anos. Para o cargo de deputado estadual do Mato Grosso do Sul, foi reeleito 2 vezes. No pleito de 2010, foi o candidato mais votado para a Casa Legislativa do Estado, com 56.827 votos. Nas eleições de 2014, obteve 40.015 votos. Em março de 2016, Marquinhos Tradi filiou-se ao Partido Social Democrático, PSD, pelo qual concorreu à Prefeitura de Campo Grande. Nas eleições de outubro, liderou o primeiro turno do pleito com 34,57% da votação, que lhe garantiram uma vaga no segundo turno contra Rose Modesto, no Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que obteve 26,62% dos votos. Na segunda fase da disputa, foi votado por 241.876 eleitores, um total de 58,77% do total, e venceu a adversária tucana, que obteve 169.690 votos, um total de 41,23% do total da votação. Agora Marquinhos Tradi deixa a prefeitura da capital para se colocar como pré-candidato ao PSD, ao posto de governador nas eleições. E sobre tudo isso, ele conversou com a nossa reportagem no programa A Hora da Verdade, falando de suas propostas e projetos nessa corrida eleitoral. Ao iniciar a sua conversa com a Rádio Grande FM, Marquinhos Tradi fez um balanço de sua administração frente à prefeitura da capital e fala sobre o que o motivou a tentar o cargo de governo do estado de Mato Grosso do Sul. Olha, Oswaldo, há uma frase de um escritor chamado Greg Hill que diz o seguinte: sua capacidade de liderar em direção ao futuro
ela é determinada pela sua capacidade de ultrapassar as dificuldades do passado e do presente. Pois bem, se a frase ela serve para direcionar aqueles que pretendem um governo para frente, olhando para o futuro, para aqueles que não querem o continuismo e nem o retrocesso, eu acredito que nós saímos na frente nesse comemorativo. Nós assumimos a Prefeitura de Campo Grande em janeiro de 2017, numa receita corrente anual de 89 milhões negativo dentro do caixa da Prefeitura. Essa arrecadação, só no último ano, saiu de menos 89 milhões para mais de 277 milhões de reais. Recebemos uma prefeitura com 3 folhas salariais atrasadas, com parte do 13º pago e uma dívida enorme de fornecedores. A folha mensal, para que você tenha uma ideia de quanto ela custa na Prefeitura de Campo Grande, gira em torno, hoje, de 180 milhões de reais mês. Você pega 3 folhas atrasadas, parte do 13º, uma série de fornecedores que estavam em atraso, nós recebemos a Prefeitura de Campo Grande com mais de 1,5 bilhão de dívidas deixadas pelo nosso antecessor. Não olhamos para trás, até porque não reclamei, porque eu sabia como fazer e de que modo fazer, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, com planejamento, com estratégia, com metas pré-estabelecidas e, sobretudo, com exigência de cumprimento dessas metas da nossa equipe de governo. Hoje, antes de eu sair da prefeitura, por força da legislação, não fui impeachmentado, não sofri nenhum processo de inquérito administrativo ou parlamentar. Por força da legislação, nós afastamos do mandato e deixamos no caixa mais de 330 milhões de reais e o 13º já provisionado. Fizemos uma gestão de mãos limpas. Não recebemos nenhum oficial de justiça. Aprovamos todas as nossas contas sem ressalvas. Fizemos uma gestão que pela primeira vez recebeu a nota 10 da transparência pública. Uma gestão de diálogo, uma gestão sem extremismo, sem radicalismo. Eu ouvi o senhor dizendo que vai entrevistar o presidente do sindicato ou da Associação dos Educadores. Aqui nós não tivemos nenhum instante de greve. Aqui houve o diálogo. E aqui nós honramos e vamos entregar o piso 100% planejado e estruturado aos educadores de Campo Grande. Avançamos na saúde, avançamos na educação, avançamos no esporte e no lazer, avançamos na habitação, a segurança pública. Saímos de 37ª cidade de qualidade de vida. Hoje, Campo Grande é a 7ª melhor cidade de qualidade para viver e se morar. Fizemos uma gestão onde devolvemos o asfalto e, sobretudo, o fluxo da pavimentação da nossa cidade, reduzindo o estresse dos motoristas e dando segurança aos motociclistas, aos ciclistas e até mesmo aos pedestres. Estamos olhando para frente. Renunciei porque não vejo o porquê amarelar num momento de tempo onde o governo de Mato Grosso do Sul precisa dar mais atenção
a todos os seus municípios e não apenas cuidar de determinado grupo ou de prefeituras que têm os seus aliados. Fazer benesses no último ano de governo e próximo à eleição, isso é a velha política. Escolher candidatos menos competitivos dentro do próprio partido, isso não é pensar no Estado. Isso é pensar numa sequência de grupos que não querem largar o comando do Mato Grosso do Sul. Eu entendo, Daniel, Cícero e Oswaldo, que essa pandemia, ela praticamente zerou a situação de vida e a perspectiva de todos os seres humanos nesse planeta. É como se você falasse o seguinte, não adianta reformar, eu vou derrubar a casa para começar de novo. Essa pandemia, depois de 2 anos, ela volta a estaca zero. E agora, nós podemos escolher um governo que olha para frente, um governo justo socialmente, um governo que não aumenta na sua política tributária, ou um governo que retrocede, um governo que volta ao passado, ou um governo que entende que o seu ciclo ainda deve perdurar por mais 16 longos anos. A decisão, como você, vai ser do eleitor. Nós estamos proporcionando a eles todas as informações. A Grande FM também. Daniel, Cícero e Oswaldo, democraticamente, está oportunizando aqueles que no dia de digitar o nome ou o número do seu preferido, não vá dizendo que não teve oportunidade de conhecer as propostas e as pessoas. Por isso eu parabenizo a vocês 3 e estou aqui pronto para qualquer pergunta que vocês desejam fazer. O pré-candidato foi questionado pelo Daniel Santos sobre seu relacionamento com o governador Reinaldo Azambuja em termos políticos, já que ambos são declaradamente adversários dentro da gestão pública. Olha, Daniel, respeito recíproco. Respeito de governantes que buscam fazer o melhor para os seus munícipes e, no caso dele, para os 79 outras cidades. O que houve de divergência mínima foi nos valores comportamentais e na prioridade de investimento nas áreas que eu entendia necessária e que ele entendeu por bem fazer de uma maneira diferente. Eu prefiro, como técnico da capital, escalar o goleiro no gol. Ele preferiu escalar o goleiro na lateral esquerda. Eu prefiro colocar o centroavante para fazer o gol. Ele preferiu colocar o centroavante no gol. E essa questão, ela traz para a gente uma importância muito grande a partir do instante em que você vê os avanços daquilo que ele administra e daquilo que eu governo. Olha, quando você fala que não se administra uma cidade sem ter a ajuda do governo, eu digo para você, eu vou mais além. Você não administra uma casa se você não tiver harmonia e respeito com aqueles que ali vivem. Se você não tiver respeito, se você não tiver harmonia, se você não tiver, acima de tudo, o relacionamento pacífico e conciliador, você não vai conseguir sequer suportar um matrimônio. Ainda mais uma cidade. Sempre tive e ainda tenho o maior carinho e respeito pelo governador Reinaldo Azambuja, até porque ele é a autoridade maior do Estado. E eu, como cristão, eu respeito as autoridades e oro
pelas minhas autoridades. Posso divergir na questão da política pública, mas eu respeito, oro, porque se ele está na função, é porque teve a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda falando sobre o atual governo do estado, Marquinhos Trade fez sua avaliação e teceu críticas na forma como o mandatário estadual atuou na gestão da pandemia da Covid-19. Seu Oswaldo, eu vou responder essa pergunta com cópia das pesquisas qualitativas que chegaram à minha mão. O que os sul-mato-grossenses avaliam as duas gestões Reinaldo Azambuja? Os vocábulos que mais aparecem: insatisfação, fim de um ciclo, não querem mais a sequência do governo Reinaldo Azambuja. E isso está sendo muito claro, e vocês são cientistas políticos, nas 3 eleições suplementares que nós tivemos dentro do estado, onde o PSDB, embora com toda a força, com toda a máquina, com toda a estrutura, com toda a coação e com todo o poder financeiro, perdeu nas 3. Nas 3. Já está sendo dado o recado. Continuismo. Governo ausente. Todos eles falam: eu não vejo o governador. Eu não vejo o Reinaldo. É um governo distante. Administrativamente, até que às vezes ele atende os municípios, mas a figura do ser humano, o contato epidérmico, a gente não vê ele. Raras vezes ele vai em desfile cívico das grandes cidades de Mato Grosso do Sul, mas depois some, se ausentou da pandemia, sumiu. Você precisa ver quantas respostas de eleitores que falam o seguinte: ele estava na rede dele, dentro da fazenda dele, mas ele não foi como eu fui para as ruas, descontaminação, desinfecção. Eu peitei o prosseguir. Quando eles mandaram fechar o comércio de Campo Grande, eu mandei abrir. Todas as ações aqui da pandemia, eu estive presente. Coloquei minha cara a tapa. A gente não teve praticamente o apoio do governo do estado. O que mais dizem os eleitores? Olha, eles agora começam a procurar prefeitos, mas com forma de coação e levando convênios. Essa é a prática que o André fazia no passado. A imposição, o cabresto. E olha, não adianta procurar prefeito, como estão impondo rodagens de adesivo. Dourados estamos com Riedel, Camapuã estamos com Riedel, Carapó estamos com Riedel, Corumbá estamos impondo para que eles entreguem esses adesivos sem procurar vereador. É por isso que o governador nunca foi vereador, ele já começou como prefeito. Porque a importância de um município são os líderes comunitários. A importância do município, daí vem para o vereador. Mas primeiro você tem que ir no líder comunitário. É ele que recebe a primeira reclamação do morador. Para depois o líder comunitário, o presidente de bairro, o presidente do clube de mães, ir no vereador. Mas não, eles acham que eles vão ser igual mercadorias em prateleira de supermercado. Esse tem esse rótulo, tem esse valor, esse tem esse rótulo, dá tanto valor. Não é assim que se faz política. É uma política elitista. É uma política que governa para grupo. O próprio governador disse: política a gente faz para quem gosta da gente. Não, governador. Política a gente faz para quem gosta de gente. O senhor não foi eleito apenas pelo seu grupo, mas quer manter apenas o seu grupo. É um governo que quer dominar todos os órgãos de controle, quer influenciar no Tribunal de Contas, já tem os presidentes da Assembleia, querem influenciar na indicação de desembargador. Aonde vamos parar, Daniel, Cícero e Oswaldo? Ainda que a população não nos olhe como a opção, mas aonde vamos parar?
Vamos retroceder com aquele que está dizendo que vai fazer? Por que não fez? Cadê o hospital aí de Dourados? Por que não entregou? E com certeza, se você buscar as promessas do governador atual dos 8 anos, ele disse que ia terminar o hospital. E terminou? Daí você começa a ver a confiabilidade. Daí você começa a ver aqueles que falam e pregam daqueles que prometem e depois somem. Marquinhos Tradi não fugiu de falar de assuntos sensíveis como a política de tributação do Estado, entre eles sobre o ICMS e de forma geral da política tributária de Mato Grosso do Sul. E mais uma vez criticou a forma como isso foi administrado por Reinaldo Azambuja. Olha, eu queria até que vocês tivessem a curiosidade de buscar as qualitativas que eles estão fazendo e que chegaram até as minhas mãos. Se há uma conclusão unânime, inconteste, de todos os que foram entrevistados e pesquisados, é que o governo do Reinaldo é um governo que mais subiu impostos no estado de Mato Grosso do Sul. Presta atenção, ICMS de cosméticos, perfumes e refrigerantes era 17%, o governo Reinaldo subiu para 20%. ICMS do diesel era 12%, subiu para 17%. ICMS da gasolina era 25%, subiu para 30%. ICMS do fumo, bebidas alcoólicas e cigarro, de 25% passou para 28%. Imposto de transmissão, doação, era 2%, passou para 3%. Imposto de transmissão causa mortes, saiu de 4%, subiu para 6%. IPVA, houve um aumento de 40%. Carros de passeio, passou de 2,5% para 3,5%. Veículos com capacidade até 8 pessoas com motor diesel, passou de 2,5% para 4,5%. Eles passaram a cobrar IPVA de veículos de 15 a 20 anos, que antes era isento. Vou dizer mais, o Fundersul, Cícero, o Fundersul, eles arrecadaram mais de 200 milhões de reais. No fim de 2019, o governo mandou uma proposta para a Assembleia Legislativa, onde eles aumentaram o Fundersul só do bovino em 65%. No algodão, a unidade tonelada, ela subiu 53%. Olha, vou dizer mais para vocês. Como fazer isso? Sempre fui contra aumento de carga tributária. Aqui em Campo Grande, não há, e eles vão procurar e eu vou provar, nenhum aumento. Houve reposição inflacionária. Reajuste a maior? Nenhum. IPVA, eu congelei aqui esse ano, tive a coragem de congelar. Há, sim, margem fiscal para racionalizarmos essas cobranças. Eu vou enfrentar a política tributária do meu estado com senso de justiça social. É o que prevê a Constituição Federal. O pré-candidato pelo PSD também foi questionado e falou sobre a representatividade da cidade de Dourados no cenário político do estado e destacou que essa representatividade tem que acontecer na prática e não só no discurso, como vem acontecendo há muito tempo. Olha, poucas vezes eu participei de uma entrevista onde as pessoas tivessem tanta propriedade de colocar seus comentários como eu estou vendo nesse trio. O senhor bem disse, Dourado sempre disse que é fundamental, mas depois que entra, Dourado sempre foi usada. Podem ver, Dourado sempre foi buscado uma pessoa apenas a título de influência. Sabe por quê? Porque eles falam que Dourados é bairrista, que tem que ter alguém daí para ter voto. Gente, o Mato Grosso do Sul é uno.
O Mato Grosso do Sul não pode ser Dourados, não pode ser Campo Grande, não pode ser Carapó, não pode ser Jaraguari. O Mato Grosso do Sul tem que ser o Mato Grosso do Sul, com olhar para todos, com isonomia, com igualdade, sem diferença. O município maior é tão importante quanto o município menor, sabe por quê? Porque no município menor moram seres humanos. A gente tem que olhar por pessoas. A gente tem que olhar pelas aldeias indígenas, a gente tem que olhar pelos sem-tetos. E quando você fala de Dourados, poxa, Dourados se confunde com a própria história de Mato Grosso. E agora com Mato Grosso do Sul. Dourados, terra de Antônio João. Dourados, que tem o Parque Natural do Paragem. Dourados, que tem um povo acolhedor. Dourados, que recebe todos os outros brasileiros do Brasil todo. Dourados, que tem indústria, que tem o setor da agro, que tem o setor dos grãos, que tem o cinturão verde em prosperidade. Dourados é um povo que planta sonhos, mas só colheu pesadelo. Está na hora de mudar isso, tendo ou não representante daí, desde que nós tenhamos um governo justo. Não adianta apenas escolher uma pessoa aí e colocar ela com enfeite decorativo, ou muitas vezes orar ou rezar para que ela faleça. Sejam verdadeiros, Dourados. Sejam transparentes, sejam honestos. Não tenham medo, não tenham receio. Está na hora de ter um governante, um líder que olha por todos e não apenas por alguns. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. No início do mês de março, o diretório do PSD lançou oficialmente a pré-candidatura do até então prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi, ao governo de Mato Grosso do Sul. O evento teve a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Participaram do evento os dirigentes estaduais, o senador Nelson Tradi, o secretário municipal de governo Antônio Lacerda, além de parlamentares da legenda. Na ocasião, o deputado estadual Felipe Orro, que saiu do PSDB, assinou a ficha de filiação ao PSD. Marquinhos já havia declarado sua intenção no ano passado para entrar em campanha. Ele renunciou ao cargo de prefeito de Campo Grande no dia 2 de abril, como prevê a legislação. No mês passado, o prefeito percorreu as principais cidades do estado, apresentando os resultados da sua gestão. Ele se encontrou com políticos e empresários de Dourados, Coxim e Três Lagoas. Desta forma, Marquinhos Tradi se coloca à disposição dos eleitores do estado, em busca do cargo majoritário nas eleições no próximo mês de outubro do ano de 2022. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva nos nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.